Começa agora o programa É Tempo de Restauração. Está pensando em construir ou reformar a sua casa? A Líder Materiais para Construção tem as melhores ofertas da região. A Líder cobre qualquer preço. Visite uma de nossas lojas e comprove. Líder, um show de ofertas para você. O líder em preços baixos. Olha só, você vai conhecer um lugar agora que te dá um tratamento diferenciado. Sapataria do Futuro. Estou aqui ao lado da Graziele, que vai falar um pouquinho dos produtos e dos serviços que esta loja te oferece. Bom, Wesley, o que nós prezamos aqui na Sapataria do Futuro é o atendimento personalizado e prestação de serviços de qualidade. Prestamos serviços de sapataria, alfaiataria e lavanderia. Tudo isso em um ambiente agradável, confortável, ou seja, tudo feito com muito carinho, Wesley. Estamos no centro de São Bernardo do Campo, endereço? Avenida Francisco Prestes Maia, 217. Telefone? 2374-4028. Venha nos conhecer. Sapataria do Futuro, este é o lugar. Vem! Para quem busca soluções inteligentes em transporte de passageiros, a melhor opção do ABC está na Luan Turismo. Possuímos ônibus, micro-ônibus e vans disponíveis para transporte executivo de funcionários e diretores de empresas, viagens nacionais, city tours, translados em aeroportos e hotéis, além de serviços de transporte de alunos para pontos turísticos e culturais do Grande ABC e capital. Acesse o site www.luanturismo.com.br ou ligue 4978-6102. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Nós vamos estar discorrendo um pouco no capítulo 19 de Lucas, depois nós vamos um pouquinho mais para frente no capítulo 24, depois nós vamos ver um texto lá no livro de Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, né? Então, vamos caminhar pouco pela Bíblia hoje, mas eu creio que Deus vai falar ao seu coração, assim como está falando no meu. E a palavra do Senhor diz aí em Lucas capítulo 19, versículo 10, o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Você pode repetir comigo? Diga assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Diga assim: o Senhor veio me buscar. Amém? Aleluias. Veja bem, eu gostaria nesta noite de falar sobre algo que nos trará muita alegria e o verdadeiro sentido da vida, sobre a herança do Senhor, o prêmio, a recompensa de Jesus. Que prêmio é esse? Então talvez você possa perguntar aí no seu coração: qual é esse prêmio que Jesus está esperando? Qual é esse prêmio que Jesus espera? Qual é esse prêmio que Jesus deseja? Qual é a recompensa de Jesus? Talvez você pergunte isso no seu coração. Então prepare-se nessa noite para receber o recado que Deus tem para você. E se você quer se alegrar, se você quer ter paz, se você quer ser realizado, então preste atenção na palavra de Deus.
e veja o que ela tem para te informar hoje. Preste atenção, não deixa que nada tire a sua atenção, não deixe que nada roube a sua atenção. Algumas pessoas já disseram que a cada 10 minutos a nossa mente ela se distrai. Então a cada 10 minutos você vai falar para você: ei, preste atenção, não deixe nada tirar a sua atenção, porque é assim que às vezes o inimigo faz. Nós viemos para a igreja, nós temos uma palavra, que é a palavra de Deus, que vai vir de encontro ao nosso coração, e ali depois que passam uns 10 minutinhos, a gente começa a pensar no cachorrinho que está com a patinha, sabe, machucada, a gente começa a pensar no portão que tem que arrumar a tramela, né? Nós começamos a pensar na fechadura da porta, porque ela está meio emperrada, e aí você fala assim: opa, peraí, eu estou na igreja, fazendo o quê? A mente às vezes está lá em casa, às vezes a mente está lá na escola, no trabalho, no serviço que você vai fazer ainda na segunda-feira, que nem chegou ainda, né? Então coloque a sua atenção nesta noite na palavra de Deus. Viva este momento de uma maneira intensa, de um momento que, como se fosse o seu último momento. Já pensou se Jesus voltasse agora? Nós iríamos nos encontrar com Ele? Imagina o nosso coração na presença dEle, nosso coração na intimidade com Ele, pensando nele. Jesus volta, pá, rapidinho, num piscar de olhos, nos encontramos com o Senhor. Então não deixe que nada tire a sua atenção, amém? E veja bem, nós muitas vezes estamos com o nosso coração angustiado, com o nosso coração triste, tantas lutas, tantas provas, tantas dificuldades. Talvez hoje mesmo, para chegar aqui, você passou uma luta, o inimigo não queria que você viesse a esse culto. Talvez você tenha se sentido desprezado, sabe, um coração que às vezes indaga da seguinte forma: ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim, quando eu estou chorando, acho que ninguém nem sabe. Muitas vezes nós nos encontramos assim, muitas vezes o nosso coração está dessa forma, mas, veja bem, eu quero trazer uma boa notícia para a igreja nesta noite, a notícia que a palavra de Deus traz de encontro ao meu coração e de encontro ao seu coração. Você não está sozinho. O Senhor Deus Todo-Poderoso está com você. Mas muitas vezes nós, quando nos esquecemos dos princípios da palavra de Deus, daquilo que está escrito, daquilo que é promessa, daquilo que é verdade, não é mentira, mas é verdade, aquilo que está escrito, quando nós nos esquecemos daquilo que Deus tem para nós, sabia que nós fazemos Jesus chorar? E a Bíblia fala a respeito de alguns choros, de pessoas que choraram. Talvez você mesmo já teve vários tipos de choros. Você já chorou de alegria? Alguém aqui já chorou de alegria? Já? Ficou tão alegre que chorou, né? É uma alegria tão grande que corre lágrimas, uma emoção tão forte. Teve gente aqui que já chorou porque queria receber uma bênção, e a bênção não chegava, e ali você estava em tribulação e você chorou aos pés do Senhor Jesus. Tem outros que chorou tanto, porque estava tão próximo à sua partida, que ele foi lá, deu um cheiro no pé de Jesus, e Jesus falou assim: ei, não é sua hora ainda, pode voltar. E aí você voltou, né? São vários tipos de choro. Nós encontramos choros também na Bíblia, que é o choro de arrependimento. Você lembra quem chorou de arrependimento? Lembra? Pedro. Pedro, ele negou Jesus. E ali então, quando o galo cantou, ele lembrou daquilo que Jesus disse, que hoje mesmo você vai me negar. E ele então negou. E ali então, quando cantou o galo, ele
veio então a sobriedade, e ele saiu daquele lugar e foi chorar, mas um choro de arrependimento. Talvez muitos aqui tenham chorado também por arrependimento. Durante a semana você passou, umas tentações, e aí você acabou até cedendo, e depois você chorou, pedindo: Senhor, me perdoa, eu errei mais uma vez. Foi um choro de arrependimento, e Deus ouviu esse choro de arrependimento. Sabia disso? Há vários tipos de choro, mas eu quero destacar um choro aqui na palavra do Senhor, que está no verso 41 do capítulo 19. Diz assim, do 41 até o 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus, ele olha, quando ele vai chegando à cidade, e ele avista Jerusalém, a cidade na qual é uma cidade profética, é uma cidade que a Bíblia relata, Jerusalém, de onde viria o Messias, de onde viria a salvação. Jesus olha para Jerusalém e ele começa a chorar. Por quê que Jesus chora? E que tipo de choro é esse? Se nós já dissemos aqui que existem vários tipos de choro. Será que esse choro que Jesus estava tendo era um choro de alegria? Creio que não. Será que era um choro de arrependimento? Também creio que não. Que tipo de choro é esse que levou Jesus a estar chorando? As lágrimas correram pela sua face, mas era um choro não simplesmente de lágrimas escorrendo. Quando se pega no original, essa palavra eu estive pesquisando, não tenho muito conhecimento disso, mas houve uma pesquisa, e nessa pesquisa diz que esse tipo de choro era um choro de alma, um choro de angústia, um choro que vinha de dentro, não apenas de rolar lágrimas pelos olhos. Então eu pergunto, o que é que levou o nosso mestre a chorar de tal forma? A chorar de uma maneira tão intensa, apenas por olhar para uma cidade chamada Jerusalém. Amados, quando nós vemos os cartões postais de Jerusalém, nós enxergamos uma mesquita que tem, um telhado cor de ouro, não sei se aquilo é ouro ou não, dourado, né? E ali, aquela mesquita foi construída exatamente em cima do lugar aonde nosso amado irmão chamado Salomão, ele levantou ali o templo de Salomão, exatamente numa época onde as pessoas tinham casa e o Senhor habitava em tendas. E ali então Salomão levanta o templo de Salomão. Um lugar lindo, um lugar maravilhoso, um lugar, preparado para o Deus Todo-Poderoso. Salomão levanta aquele templo, Salomão ergue com toda, a sua dedicação, e o povo vem de maneira voluntária.
O povo então pega todas as suas finanças e começa a trazer de tal forma que o coração do povo era movido por amor a Deus, e então eles levavam, traziam de fora, reis vinham e entregavam, pessoas que não eram nem parte do povo de Deus, também contribuíram para a construção desse grande templo, de forma que ao término dessa construção, nem as riquezas do pai dele, de Davi, haviam sido mexidas. Estava lá no templo, ele não mexeu, e o povo trouxe tanto que houve até sobra no reino, e ele levanta esse templo, o templo de Salomão. Mas com o tempo passando, as gerações, passando os anos, esse templo então foi destruído, e ali agora se encontra uma mesquita, devido guerras, devido, disputas de poderes, depois de um certo tempo reconquistado novamente, e a cidade até perdeu o nome de Jerusalém, depois é colocado o nome novamente, e ali então, irmãos, quando ergueu aquele templo, o povo orava na casa do Deus Todo-Poderoso, orava na casa que foi levantada para Deus, e eles se voltavam ali naquele lugar. E inclusive, o povo que ia para outras cidades, eles quando iam orar, eles se viravam para o lado de Jerusalém, e oravam voltados para Jerusalém. E aí você pergunta, mas por quê? Por que eles oravam voltados para Jerusalém? Porque era de lá que iria sair, e que vinha o Messias, e que de lá seria levantado a salvação para toda a humanidade. Eles se voltavam para Jerusalém. Jerusalém era o referencial de onde viria o Messias, de onde viria o socorro, de onde viria o libertador. E aí então na história relata que de uma virgem, uma mulher virgem, ela concebe Maria, e então Jesus nasce, vem a este mundo, e Jesus é criado, Jesus cresce, e ali mais ou menos aos 30 anos, ele começa então o seu ministério, começa a anunciar a palavra, e ele prega com ousadia, as pessoas ficam impressionadas, porque ele pregava como aquele que vivia. Diferente dos hipócritas, diferente dos fariseus, diferente dos escribas, diferente de todos que vinham ali e anunciavam a palavra, as pessoas viam verdade em Jesus Cristo. E quando ele desceu as águas, uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em que me comprazo. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele veio ao mundo para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Sabe quem são esses perdidos? Era eu, era você. Mas aqui na história, aqui na palavra, está dizendo que quando ele chega diante de Jerusalém, a cidade referencial, de onde viria então o Salvador, ele olha para Jerusalém e começa a chorar, um sentimento intenso. Sabe por quê? O choro de Jesus Cristo, sabe por quê que ele está ali chorando? Ele está chorando porque o seu povo escolhido, a nação escolhida, o povo judeu, não reconheceu que Jesus Cristo era o Messias, e ele sabia disso. Adentrar aquelas ruas de Jerusalém, ao passar por aquelas ruas de Jerusalém, Jesus Cristo seria humilhado, Jesus Cristo passaria por todo o sofrimento. Naquelas ruas era para que nós estivéssemos passando, é para que a humanidade viesse ser humilhada a caminho de uma cruz, para a crucificação e morte certa. E Jesus Cristo sabia que o povo não tinha entendido o real motivo pelo qual ele veio aqui na terra. E eu quero dizer que ainda hoje, Jesus Cristo chora
Quando o povo não entende que Ele veio para salvar-te. Quantas pessoas vêm na igreja, quantas pessoas estão caminhando no mundo, no dia a dia, e ainda não entenderam o motivo pelo qual Jesus Cristo veio a este mundo. Jesus Cristo veio para buscar e salvar aquele que está perdido. Quantas vezes você se encontrou perdido? Quantas vezes você se encontrou angustiado? Quantas vezes você se encontrou sem paz? Eu quero te dizer que Ele veio por você. Ele veio por mim, Ele veio para te dar paz, Ele veio para te dar alegria, Ele veio para te salvar, para que você então não precisasse passar pela condenação eterna. Jesus Cristo, Ele é o Salvador. O povo de Deus não entendeu isso, e muitas vezes o povo de Deus não está entendendo que Jesus Cristo veio por você. Jesus Cristo chora. Esse tipo de choro não é apenas um choro qualquer, é um choro de lamento, é um choro de angústia, é um choro que vem de dentro com muita intensidade, porque Ele sabia que o povo não tinha entendido. Muitas pessoas ainda hoje estão vivendo assim, não sabem o real motivo da vinda de Jesus. E aí eu pergunto, o que é que nós podemos fazer para mudar isso? Nós temos que anunciar às pessoas que nos rodeiam, ao seu vizinho, à sua família, às pessoas que você conhece, e dizer-lhe: olha, Jesus Cristo veio para buscar e salvar o perdido. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem poderosa, é uma mensagem que pode trazer a libertação na vida dessa pessoa que está passando por opressões, que está passando por sofrimento, que está passando por luta. Jesus Cristo, Ele é a solução. Não há outro motivo pelo qual. Muitas vezes nós estamos na igreja e queremos ouvir palavras e palavras, mas não se esqueça que Jesus Cristo é a solução para a tua vida. Sabe quando você está caído? É Ele que te pega pela mão e te levanta e diz para você: meu filho, não temas, porque eu estou contigo. Quando Ele adentrou naquelas ruas, quando Ele entrou em Jerusalém, ali do Monte das Oliveiras, a gente estava conversando, eu, pastor Malci, e ele explicando ali como é que é o Monte das Oliveiras. De lá você consegue avistar Jerusalém. No Getsêmani, Jesus estava orando ali, chorando. Diz que seu suor era como gotas de sangue. Quando ele adentra naquelas ruas, que ele é levado para ser julgado pelos reis da época, pensando que iria tirar eles de um trono político e não de um trono espiritual. Eles então levam para um julgamento, leva para outro julgamento, leva para outro julgamento, e ali então Jesus é julgado, e eles perguntam: Cristo ou Barrabás? E eles escolhem Barrabás, e Cristo então é levado à cruz. Aí eu pergunto: sabe o que é que levou Cristo a não desistir de ir até a cruz? Porque Ele sabia que ao chegar à cruz, Ele iria tirar eu e você daquele lugar. Nós seríamos crucificados. Ele se entregou por nós, Ele se entregou por mim. Igreja, alegra o teu coração, glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor, porque Ele fez isso, sabe por quê? Porque Ele te ama. Satanás tem falado mentiras ao seu coração e ao seu ouvido, dizendo que você não vale nada. Você vale sim. Satanás diz, talvez hoje mesmo falou, que você não é capaz. Certamente você não é capaz. Certamente, talvez você não vale mais do que uma moedinha de R$1 para algumas pessoas, e às vezes até para você mesmo. Talvez você não tenha dado valor a você. Você olhou no espelho hoje e falou assim: rapaz, você é muito ruim. Pecou de novo. Aí vem o acusador e fala para você: tá vendo? Você não serve para ser crente. Aí você concorda às vezes com isso,
Mas eu quero dizer para você que algo motivou Jesus Cristo para ir até aquela cruz. Veja comigo no capítulo de 24 de Lucas, um pouquinho só mais para frente. Vamos falar um pouquinho da recompensa de Jesus Cristo. Versículo 44 ao 49. Diz assim, capítulo 24, do versículo 44 ao 49. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, e importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de onde? De Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui ele conta que era necessário Cristo padecer. Jesus não padeceu porque ele era um coitadinho, ou porque ele não tinha força para resistir àquele poder da época. Jesus não foi um coitadinho porque ele não tinha força para mandar aqueles guardas embora. Não, Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Sabe o que é que realmente fez com que Jesus não desistisse? O que realmente fez com que Jesus não parasse? Porque eu tenho certeza que naquela caminhada, naquelas ruas de Jerusalém, quando ele está sendo levado para a cruz, após ter sido chicoteado, após ter colocado uma coroa de espinho, após ter realmente zombado dele, cuspido nele, e ele está levando aquela cruz todo machucado, o que levou ele talvez a não desistir foi porque ele lembrou que você pecou hoje, e que se ele não entregasse ele na cruz, você talvez seria condenado por causa do pecado que você cometeu hoje. Você está entendendo? Eu pequei hoje, e por causa do meu pecado, fez com que Jesus desse mais um passo em direção à cruz, porque ele não queria que eu fosse condenado. Talvez você, essa semana, quis entregar o seu ministério. Sabe por quê? Jesus deu mais um passo em direção à cruz, para que você não entregasse o seu ministério, e para que você pudesse ouvir a voz dele dizendo: filho, eu estou com você, e sou eu que vou te capacitar. Mas Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, eu não tenho, condições intelectual para liderar uma célula. Jesus fala: eu dei mais um passo em direção à cruz, porque eu sei que você não tem condições, mas eu vou te dar condições, por isso eu morri por você na cruz. Quando você pensou em largar a sua esposa, foi nisso que motivou Jesus ir até a cruz, porque ele sabia que você ia querer largar a sua esposa, mas ele falou assim: não, ele não vai largar, por isso eu vou morrer por ele na cruz, e eu vou fortalecê-lo, e vou dizer: filho, não desista, porque sou eu que vou transformar a sua esposa. Talvez a situação com o seu filho está difícil. Você sabe por que seu filho não foi morto ainda na mão dos policiais? Porque Jesus deu mais um passo em direção à cruz, e não desistiu, e não desiste dele. Jesus não desiste. Jesus foi até aquela cruz por amor de nós. Sabe por quê? Sabe, Lídio? Jesus olha para você e fala assim:
Eu te amo, meu querido. E eu tenho sim um amor muito grande pela tua vida. Sou eu que te sustento, sou eu que te levanto e sou eu que te abençoo. Sabe quantas vezes, talvez num seminário, assim como eu falei do Lídio agora, talvez lá dentro do seu coração, naquele seminário onde houve o mover do Espírito Santo, e você ficou todo ali, sabe, orando a Deus e falando: Senhor, será que o Senhor vai falar comigo? Será que o Senhor tem uma palavra para mim? E Ele fala para você nesta noite: sim, você que pensou assim, eu sempre tenho uma palavra para você. Ainda que eu não citei o teu nome naquele dia, ainda que eu não disse para você ficar de pé, sabe, o que me motivou a ir à cruz foi você. Foi você. Tem algo maior do que isso, querido. É muito mais do que ser citado numa palestra e ser levantado e dizer o seu nome. O seu nome estava na cruz, e quando Ele chegou, Ele tirou o seu nome e disse: deixa que eu fico no teu lugar, porque eu te amo. Eu te amo. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus veio fazer. Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Talvez você tenha andado pelo mundo por aí, talvez você entrou nessa igreja hoje, tem batido em tantas portas, o seu coração está aflito, não tem paz na sua vida. Talvez você está dizendo: a única coisa que eu queria era ter um pouco de paz. Jesus está dizendo: olha, meu querido, eu tenho paz para você, porque eu morri por você naquela cruz. Não tire a sua vida, não se mate, não se entregue à derrota, porque Jesus venceu por você. Jesus venceu. Creia nisso. Foi isso que motivou o coração de Jesus a ir à cruz. Não foram os soldados, não foi Pilatos, não foi Herodes, não foram aqueles governantes da época, não foi a sentença que foi dada para ele. Foi você que motivou Jesus a ir à cruz. Foi eu que motivei Jesus a ir à cruz. Aí você pode falar assim: eu sou. Satanás, escute uma coisa: eu sou importante. Se os seus parentes não te valorizam, Cristo te valoriza. Se a tua empresa não te valoriza, Cristo te valoriza. Se a sociedade não te valoriza porque você não tem estudo, Cristo te valoriza. Saiba disso, você é importante para Ele. Ele se entregou por você. Ele se entregou por você. Creia nisso. É esta a palavra do Senhor. Agora, muitas vezes, como a herança não é nossa, a gente não dá a mínima. Sabe, a herança não é minha. Aí você não cuida da herança. Aí você não liga para a herança. Aí você fala: não tem valor. Mas para Jesus tem. Talvez essa herança, se você falasse assim: olha, eu vou dar eu mesmo para mim mesmo. Você fala assim: eu não quero não. É muito ruim. Eu não aceito isso. Aí Jesus fala assim: tá bom, filho. Só quero te lembrar de uma coisa: a herança não é sua, é minha. Eu te aceito. Você é minha herança. Abra comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Versículo 6. E essas são as palavras, um cântico de Moisés. Palavras gostosas de se ouvir. É lógico que depois do meio para frente a situação muda, porque o povo deixa Deus. Mas olha o que o Senhor fala para o nosso conhecimento. Lembra que eu falei que a cada 10 minutos a nossa mente se dispersa? Você está aqui ou está no portão de casa? Você está aqui ou está lá na patinha do cachorro? Então volta aqui, fala para você mesmo, presta atenção. Tá bom? Vamos lá, versículo 6. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele o teu Pai, que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade,
Atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava o filho dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Olha o verso 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Aleluia! E Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. É Deus que te escolheu. É Deus que foi em busca daquele que estava perdido. Numa terra deserta, Ele te tira e Ele te leva para junto dEle, e cuida de você como a menina dos olhos dEle. Você já viu como é que é a menina dos olhos? Apenas tente fazer um gesto de aproximação dos seus olhos rápido. Na mesma hora o olho já se defende. Quanto mais Deus, alguém tentando fazer mal para a menina dos olhos de Deus, Deus não permitirá. Então eu pergunto para você, você pode nesta noite, igreja, adentrar no Santo dos Santos e experimentar a vida que Deus tem para você? Você pode deixar isso entrar no seu coração, anulando toda a mentira de Satanás, dizendo que você não é nada, e falar assim, eu realmente tenho valor para Deus, e nesta noite, eu vou segurar na mão de Jesus, e eu não vou sair de lá. E se porventura, Jesus, eu quiser sair, segura na minha mão e fala assim, ei, agora você não vai sair não, fica aí. Você não vai sair da minha presença, sabe por quê? Porque eu quero te mostrar algo, eu quero fazer algo, eu quero realizar algo, eu quero que você esteja comigo, eu quero que você fique junto comigo. A minha casa também te pertence. Venha saborear das minhas delícias, venha realmente experimentar o melhor, aquilo que eu tenho para você. Sabe, a angústia tentou tirar a sua paz, os ciúmes, o pecado, tanta coisa neste mundo, mas não deixe, sabe, o inimigo roubar isso não. O Senhor está dizendo, filho, mesmo você errando, eu não abro mão de você. Eu sabia que você ia errar, tanto que você errou hoje, mas eu não abro mão de você. Quando eu fui àquela cruz, quando eu fui crucificado naquela cruz, eu sabia de todos os pecados que você iria cometer, até os que você não sabe, e mesmo assim, eu me entreguei naquela cruz, por amor de vocês. E olha, eu tenho um recado para você. Jesus está voltando para buscar a sua recompensa. Ao toque da trombeta, o Senhor voltará, e você num piscar de olhos, não porque você queira, porque arrebatado significa arrancado à força. Sabe por quê? Porque Ele simplesmente está pegando aquilo que é dele, e Ele vai te arrancar à força deste mundo e te levar para Ele, porque você pertence para Ele. Amém? Fernando, por favor. Eu gostaria que você soubesse de algo. Talvez você não se julgue o maior maestro, capaz, ou que saiba todas as coisas sobre a área em que Deus te colocou, mas Deus sabia tudo isso, e Ele te escolheu.
Não desista. Sara, Álvaro, Débora, Deus conhece o seu coração. E Ele sabia das vezes que você iria falar não para Ele, das vezes que Ele mesmo iria ouvir de você: Senhor, eu não quero mais. Das vezes que você quis se esconder e fugir, mas mesmo assim, Ele te escolheu e Ele te entregou o ministério. Não desista. Você tem a identidade de Jesus Cristo. Tiago, nome bonito. Jesus sabia que às vezes você, o Tiago, iria ficar triste. Mas Senhor, como é que eu vou ministrar hoje, Pai, com esse coração? E ele foi em direção à cruz, dizendo: Tiago, eu vou morrer por você, porque eu quero te dar a oportunidade de se alegrar na minha presença, e eu vou usar a tua vida. Pastor Malcir, Deus te viu dentro daquele carro todo amassado, e Ele sabia que você diria aquelas palavras para Ele, e mesmo assim, Ele falou: eu não abro mão de você, você é meu, sou eu que te sustento, não temas, eu estou contigo. Creia. Cada um aqui, eu poderia citar o nome de cada um, mas eu quero que você olhe na cruz e você veja o teu nome naquela cruz, e Jesus dizendo para você: eu não abro mão de você, eu não abro mão de você. Mesmo quando você cai, a palavra diz: todas as vezes que você cair, eu te levantarei. Não temas. Eu gostaria que a recompensa de Jesus Cristo, aqueles que levaram e motivaram Jesus Cristo a ir à cruz por causa dos seus pecados, eu gostaria que aquele que sabe disso se colocasse de pé. Aquele que entendeu qual o motivo por que Jesus Cristo veio a este mundo, foi por mim, foi por você, e que você meditasse nesta noite, neste louvor. Ouça agora, deixe o Espírito Santo falar ao teu coração.
que você, ainda com seus olhos fechados, pudesse ver Jesus Cristo no caminho, pelas ruas de Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse o quanto Deus deseja te ajuntar como uma galinha junto aos seus pintinhos. Ah, Jerusalém, o quanto Deus deseja que você esteja junto dele. Ó igreja, o quanto Deus deseja que nós venhamos estar junto dele. E ele caminhando por aquelas ruas, o adultério, a prostituição, as provas, a falta de fé, a incredulidade, a enfermidade. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Por isso, igreja, você pode nesta noite se alegrar, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele se apresenta vivo nesta noite aqui neste lugar, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Ele está aqui te dizendo: igreja, se alegre em minha presença, sinta a minha alegria, sinta a minha paz, sinta o meu amor. Você pode dizer algo para o teu mestre, você pode dizer alguma frase de louvor ao teu Jesus. Diga para ele, exalte: quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Cordeiro Santo de Deus, Ele é o Filho de Deus, do Deus vivo. Foi, sem dizer uma palavra, como ovelha que vai ao matadouro, se entregou. O leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Levante a sua mão ao céu e peça para o Senhor segurá-la, e diga para o Senhor: Senhor, nunca largue da minha mão, Senhor. Hebreus 13:5 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra do Senhor diz que Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Igreja, respire a atmosfera do Senhor, respire a presença do Mestre. O inimigo pode estar uivando, mas ele não pode te tocar, ele não pode acabar contigo, porque o teu Senhor te protege, te guarda, te livra, te levanta, te liberta, te cura. Tu és meu e eu sou teu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Igreja, abra os teus olhos. Diga assim: Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por ter morrido na cruz em meu lugar. Eu quero dizer que valeu a pena, porque eu sou a tua
recompensa. E eu me entrego como tua recompensa em teus braços nesta noite. Você pode aplaudir a Jesus? Pode assentar.